jovens, Prof. Deise Lima na área para mais um, olha só, passando, Resumex com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 43, da unidade 3, e falamos sobre estática, o que? Dos fluidos, não foi isso? Nós definimos o que é um fluido, é tudo aquilo que escoa com facilidade, né? E na sua maioria, os fluidos eles estão no estado líquido da matéria, certo? Nós fizemos também a definição de pressão, não é, pessoal? Nós vimos que a pressão, ela é causada o quê? Pelo peso, certo? De algum objeto em uma determinada superfície. Enquanto superfície, a gente entende o quê? A área desse objeto, que é uma compressão, não foi isso? E nós vimos também questões como massa específica, certo? Que é a densidade, que nós vimos que são grandezas que estão relacionadas à massa e o volume. Então, vamos lá relembrar? Então, jovens, olha só, nós vimos aqui estática dos fluidos, a primeira parte, certo? Como nós falamos, o fluido é uma substância que pode escoar facilmente e que muda de forma sob a ação de forças pequenas, tá? Então, nós vimos exemplos, né, que foram o orvalho, é um exemplo de fluido, ok? A areia, que é formada por pequenas partículas. Professora, mas essas pequenas partículas são sólidas. Mas nós vimos que a união dessas pequenas partículas aí, a gente tem um fluido que escoa, que é a areia, tá? Nós vimos também o mel como exemplo de fluido, ok? E a chama também, né, pessoal, é um exemplo de fluido. Outros exemplos de fluidos que nós vimos, a neve, né? Olha só, a criança aqui fazendo a brincadeira, deu um soprão na neve aqui, ó. Ela escoou com mais facilidade e também, certo, a água corrente, né? É um fluido, tá? Aqui é a ponte sobre, né, gente, o rio Madeira, ok? É muito legalzinho atravessar essa ponte de bike, né? Ela é bem altinha, né? Já passei por essa ponte aí algumas vezes, tá? E nós vimos aqui, ó, a pressão é justamente a grandeza que relaciona a força aplicada sobre uma superfície e a superfície é a área, certo? E nós vimos aqui, ó, P é a pressão, que pode ser em ATM, ela pode ser também em Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá? F é a nossa força dada em Newton, tá bom? A força aqui dada em Newton e a área geralmente é em metro quadrado, ok? Fechado? E nós vimos aqui, ó, que a força, ela é diretamente proporcional à pressão, ou seja, quanto maior a força aplicada sobre o objeto, maior a pressão exercida sobre esse objeto. E também é inversamente, deixa eu pegar outra cor aqui, inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a superfície de aplicação da força, menor vai ser a pressão. É por isso que quando você aplica uma força sobre um objeto pontiagudo, você vai sentir mais dor do que sobre uma superfície que tem um tamanho maior, né, pessoal? Por causa disso daqui, ok? Nós vimos também a questão de massa específica ou densidade absoluta, que é justamente dada aí pela massa sobre volume, né? Quanto maior a massa, maior a densidade específica da substância, tá aqui, ó. Aí aqui a gente tem a densidade, a massa é em quilograma no SI e o volume é em metro cúbico. Fechado? Ok? Também pode ser aqui em grama ou centímetro cúbico, lembrando que a relação aqui que 1 grama por centímetro cúbico tem 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Belezinha, pessoal? Fechado? Vem aqui comigo, ó, vou deixar vocês aí resolvendo as atividades e depois a gente volta. Até mais. Hello, jovens, olha eu aqui novamente. O que nós vamos fazer? Tirar as dúvidas aí das atividades da sala de aula que com certeza vocês resolveram, certo? Mas a gente vai tirar as dúvidas aqui. Então vamos lá começar? Então, nas nossas atividades de sala, a gente vai tirar as dúvidas na resolução dessas atividades. E nós vamos começar pela questão 1, que ela fala o seguinte, ó. Suponhamos que você possua 80 gramas de massa de uma substância, tá bom? Que você pegou aí
uma substância qualquer, né, alguma coisa pequenininha, cujo volume por ela ocupado é de 5 centímetros cúbicos, tá bom? Um objeto pequeno, né, com uma massa pequena de 80 gramas, né, pessoal? Um volumezinho só de 5 centímetros cúbicos. Pergunta, calcule a densidade absoluta dessa substância nas unidades grama por centímetro cúbico e quilogramas por metros cúbicos e marque a opção correta, jovens. Olha só, bom, o que vai acontecer aqui então? Eu quero calcular, tá certo? Se eu quero calcular a densidade absoluta, que é a mesma coisa que a nossa massa específica, eu preciso o quê? Da massa, certo? E do volume. Eu quero tanto em gramas por centímetro cúbico, tanto em quilogramas por metro cúbico, tá? O que eu tenho que observar? Justamente as unidades que ele está me dando aqui no exercício. Se a gente for pegar, deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. A gente tem centímetro cúbico e grama. Logo, é mais fácil calcular primeiro o quê? Em gramas por centímetro cúbico. E depois você faz aquela relação de transformação e transforma o quê? Para grama por metro cúbico, beleza? Como é que você faz esse cálculo aí? Você faz esse cálculo justamente dividindo essa massa, que é 80 aqui, ó, gramas, dividido para 5 centímetros cúbicos. Belezinha? Então dá para você dividir aí. Bom, você fazendo essa divisão, você vai obter o quê? 16, né, pessoal? Então, você vai obter 16, ó, 6 vezes 5, 30, vai 3 lá, 5 e 1, 5 com 3, 80, beleza? Então, você vai obter o quê? 16. O que a gente fez primeiro? Grama por centímetro cúbico, não foi isso? Beleza, ah, professor, já tem a letra C, já marca a letra C aqui, tá? Mas se eu tivesse esse mesmo valor em outras alternativas, mas o valor em quilograma por metro cúbico fosse diferente. Aí nós temos o que, pessoal, que lembrar aqui? Deixa eu pegar outra coisinha de caneta. Nós temos que lembrar que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ou seja, você tem que multiplicar, não é isso? Então, 16 gramas por centímetro cúbico tem X, certo? Então, você vai ter o que nesse caso aqui, ó? Deixa eu pegar outra canetinha para ficar colorido. Você vai ter, então, que a densidade é 16 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, certo? E a gente fica o quê? Com a letra C de certo, né, pessoal? A gente fica aí com a letra C de certo. Belezinha? Fechado? Jovens, olha só, outra forma de fazer, coloquei o slide limpo aqui para vocês, é levar as unidades junto, tá? Vou mostrar para vocês. Aquela que eu fiz é a mais fácil, tá bom? É fazer a transformação durante a questão. Ó, vou colocar aqui densidade igual a massa sobre volume, ok? 80 sobre 5, você vai ter o 16 gramas por centímetro cúbico, qual nós fizemos anteriormente, ó. Você também pode levar, olha aí, ó, a unidade e fazer a transformação aqui, ó. 1 quilograma e grama é o quê? 1 quilograma tem 1000 gramas, tá certo? Só pra gente colocar aqui, ó, 1 quilograma tem 1000 gramas e 1 metro cúbico tem 1 milhão centímetros cúbicos, ok? Essa é a maneira mais difícil, que é você substituir aqui, tá? Vai ter aquele mesmo propósito que você vai simplificar aqui e vai ficar o 10 a terceira. Ou seja, é mais fácil você fazer o quê? Multiplica, olha só, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, multiplica aqui por 10 a terceira e fica mais simples, tá bom? Pronto, letra C, como nós já vimos. Fechado, pessoal? Ok? Vamos então para a questão de número 2, que fala o seguinte: sabe-se que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico e a do etanol é o quê? 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, o mercúrio ele é muito mais denso que o etanol, certo? Ou seja, a massa ocupada por centímetro cúbico do mercúrio, certo? Ele tem uma massa maior do que a do etanol, tá?
Pessoal, a densidade do mercúrio é quantas vezes maior que a densidade do etanol? Para isso, quando você quer fazer um comparativo, você simplesmente faz o quê? A densidade do que você quer comparar para ver quantas vezes é maior e divide pela densidade da outra substância. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Ó, densidade do mercúrio dividido pela densidade do etanol, dividiu, tu vai ter o quê? 17, certo? Então, você vai ter que a densidade do mercúrio dividida pela densidade do etanol é igual a 17, certo? Fazendo a regrinha de 3, então aqui, ó, vou ter que a densidade, então, do mercúrio é 17 vezes maior que a densidade do etanol. Ou seja, olha só, tá aí, ó, o mercúrio possui uma densidade 17 vezes maior que a do etanol. E lembrando que a densidade é massa por volume. O volume ali, no caso, é o centímetro cúbico. Então, quer dizer que a massa de mercúrio por volume aqui de centímetro cúbico é maior que a massa do etanol por centímetro cúbico de volume. Fechadinho? Fechado? Então, vamos ver aqui a questão B. Ó, na letra B, na verdade é letra, né? Qual seria a altura da coluna líquida na experiência de Torricelli se ela fosse realizada com etanol ao nível do mar, né, gente? Com etanol a nível do mar. Olha só, como a densidade aí, ó, como a densidade do nosso mercúrio, ele é o que? 17 vezes maior que o do etanol. Lá a coluna, quando você faz com mercúrio, é 76 centímetros, né? Quando você considera o tubo de 1 metro, né, gente? Então a pressão aqui é 76 centímetros de mercúrio. Se o etanol ele é menos denso que o mercúrio, logo a altura dele vai ser o quê? Maior. Por exemplo, com a água, nós vimos lá na aula que com a água, para você fazer a mesma experiência, seria o quê? 10,3 metros, né, gente, de altura lá, tá? Então, como o etanol ele tem aqui, ó... Opa, deixa eu só trocar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Então, logo, olha só, opa, canetinha, peraí, deixa eu apagar aqui de volta. Então, pessoal, o que vai acontecer? Essa altura vai ser inversamente proporcional, logo a altura aqui, ó, da coluna do etanol seria 17 vezes maior que a altura da coluna ali de mercúrio, tá? Justamente porque o mercúrio tem a densidade muito maior, tá? Lembrando que 1 metro é 100 centímetros, belezinha? Então, seria o quê? Ó, 17 vezes 76... E essa altura aí seria 1.292 centímetros de altura, né, gente? Ou seja, 12,92 metros. Então, seria uma altura grande, né, gente? Também porque o etanol, ele tem aí uma densidade 17 vezes menor que a do mercúrio, tá? Fechado, belezinha? E vamos para ela, nossa questãozinha Enem, que fala o seguinte. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudos iguais, né? Uma brincadeira aqui. Vamos imaginar, você tem um copo de suco, você pegou 2 canudinhos, entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco, ou seja, um canudo dentro do copo e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade para beber, certo? Certo, a gente até viu em aula, né, gente, que o que causa a subidinha, né, vamos dizer assim, a sucção do suco é justamente quando você suga, você cria uma diferença de pressão e a pressão atmosférica empurra, né, o suco e você consegue fazer a sucção. Então, o que acontece? Você colocou um dentro, né, do copo e outro fora. Então, você vai ter dificuldade de beber? Vai. Por quê? A força necessária para a sucção do ar do suco simultaneamente dobra o valor. Densidade do ar é menor que a densidade do suco, portanto, o volume do ar aspirado é muito maior que o volume do suco. Vamos ver aqui que nós temos mais, ó. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. D. O peso da altura de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. E letra E. Pressão no interior da boca
assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Então aqui a gente tem essas opções. Olha só, pessoal, aqui é a brincadeira, né? Você pode até testar em casa, se você quiser. Ó, tiver 2 canudos iguais, coloca um dentro e um fora e você vai ter dificuldade aí, tá? Bom, olha só. Se você sugar simultaneamente as extremidades superiores de 2 canudos, como a gente está vendo aqui no desenho, um mergulhado no suco e outro colocá-lo fora do copo, como indica a figura aqui, não será possível sorver, ou seja, beber aspirando esse suco aí, certo? Líquido. Isso ocorrerá porque no interior da boca a pressão será praticamente a pressão atmosférica, certo? Porque o canudinho um deles está fora, né, gente? E sem diferença de pressão, como nós falamos, tem que ter a diferença de pressão. Sem diferença de pressão, não ocorre o escoamento do fluido. Então, aqui fala de pressão, é justamente a letra E de exato, tá? A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor da pressão que atua sobre o suco. E aqui, se a gente for observar, ó, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui outra corzinha de caneta. A gente tem aqui, ó, a pressão atmosférica, certo? Ó, que é aplicada aqui. Mas aqui, ó, ele não tá dentro, gente, ele tá fora, certo? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? A pressão aqui vai ser basicamente a pressão atmosférica aqui dentro. Logo, se eu não tenho diferença de pressão, certo? Eu não vou conseguir fazer o quê? A sucção. Para fazer essa sucção, tem que ter diferença de pressão, belezinha? E nas outras alternativas aqui, ó, que ele falou o quê? Ó, velocidade, peso da coluna, né, gente? O que que ele falou mais aqui? Ó, força necessária para sucção, densidade do ar, tá? Nesse caso aqui está relacionado o quê? Para você conseguir fazer sucção, você tem que ter a diferença de pressão, certo? Para que a pressão atmosférica ela consiga atuar aqui. Não tendo essa diferença de pressão, você não vai conseguir fazer o quê? Vem aqui comigo, a sucção. Belezinha? Então, para fazer isso, tem que ter diferença de pressão. É assim que funciona, por exemplo, as bombas de água, tá certo? Que você tem essa diferença de pressão aí. É por isso que se a bomba de água, por exemplo, não tiver mergulhada aí o suficiente, a gente não vai conseguir ter essa diferença de pressão, então não vai haver, certo, essa sucção da água aí. Belezinha, jovens? Fechado? Letra E, ok? Bom, vamos ficando por aqui e depois eu volto com vocês com mais conteúdo de física. Tchau, tchau!